fina, estamos aqui com mais um Schoolcast, dessa vez o Schoolcast número 3, sobre a Segunda Guerra Mundial. É interessantíssimo, né, nesse momento aí que estamos vivendo hoje, a gente tá hoje falando sobre a Segunda Guerra Mundial, parece até que foi proposital, e adivinha, não foi proposital. Edivaldo, estou com ele, Edivaldo Júnior, o nosso comentarista de hoje. Ele vai nos falar vários fatos históricos sobre a Segunda Guerra Mundial. Edivaldo, se apresente um pouco para a nossa plateia, tá? Para os nossos internautas, e fale um pouco sobre seu conhecimento aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Fala, galerinha. Para a gente entender como é que funciona a Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender o que aconteceu antes e as causas, né? A Segunda Guerra Mundial teve mais de 50 milhões de mortos. E até hoje as pessoas não sabem ao certo quantos mortos teve de verdade. Se foi mais de 50 a 80 milhões. Então, imagina ter uma grade de diferença de 30 milhões de pessoas mortas. Então o negócio foi bem brabo. Depois que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Europa não queria de forma alguma que acontecesse uma Segunda Guerra. Aí tava todo mundo lá, de boa, só queria musiquinha. Suave na nave, né? Todo mundo queria ficar suave na nave. É isso aí. Mas aí a Alemanha não tava muito de boa. E a Alemanha não tinha engolido a derrota, praticamente. Aí os países aliados fizeram aquele Tratado de Versalhes. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Então, aí eles fizeram esse Tratado de Versalhes e enfiaram no botão da Alemanha e falavam: toma esse tratado! A Alemanha foi cagada com esse tratado, porque, a Alemanha teve que perder uma porrada de território, teve que ter um exército limitado em até 100 mil homens, não podia ter força aérea, tanques de guerra ou submarinos, nem navios. Então a Alemanha ficou cagada nesse negócio. E ela ainda teve que pagar uma indenização de 6,6 bilhões de libras para a França e para a Inglaterra. Então isso daí destruiu a economia da Alemanha na época. Pra você ter noção do tanto que ficou cagado a economia da Alemanha, eles chegaram a um ponto de, na época de frio, inverno, eles queimavam o dinheiro ao invés de queimar a lenha. E não é porque eles estavam ficando doidos que eles faziam isso. Pois é, velho, se eu não me engano, você comprou uma fruta, por exemplo, você tinha que levar um barril de dinheiro, né? Pois é. A lenha na época tava valendo mais do que o próprio dinheiro alemão. Aí as pessoas achavam mais econômico ter que queimar o próprio dinheiro do que comprar lenha. Pois é. Aí você me pergunta, meu caro, aí os nazistas tomaram o poder e tudo ficou doido lá e não foi assim. Antes disso, teve a Grande Depressão. Já ouviu falar também? Já ouvi falar. Foi um período difícil da minha vida. Grande Depressão aconteceu em 1929. Eu não vou me aprofundar muito nessas coisas, porque é mais Segunda Guerra, né, o que a gente tá falando. Bom, vou falar algumas coisinhas que aconteceram na Grande Depressão. A Grande Depressão acabou com a economia do capitalismo. A Bolsa de Valores de New York quebrou e vários países também dependiam da economia americana. Isso fez com que muita gente perdesse seus empregos, perdesse suas casas e tiveram que morar na favela e ficou uma bagunça inteira em vários países. E com essa situação começaram a surgir dois lados. Já viu Star Wars? Eu já vi Star Wars. Não tem o lado da força e o da escuridão? Não sei. Esse lado aí mesmo. Os rebeldes e os Stormtrooper lá. É. Aí
esses dois lados meio que já existiam na Europa, e era a democracia e o totalitarismo. A democracia começa a ganhar força nos Estados Unidos, Inglaterra, França, esses lugares aí. Eles acreditavam que para o crescimento de um país tinha que ter um sistema que preservasse a liberdade de cada um e as suas riquezas. Isso era a ideologia da democracia na época. E o totalitarismo, que era mais para a Alemanha nazista, Itália fascista, né? Eles pregam um tipo de país que precisa de um líder supremo, precisa que diga para eles tudo que deve ser feito e meio que sacrificar, falar errado, sacrificar a sua liberdade em nome da nação, as ditaduras. Mais ou menos nessa época aí, em 1917, acontece uma revolução na União Soviética, não, na Rússia, no Império Russo, que ainda não era União Soviética. Nessa revolução tem uma guerra civil em 1922, e aí sim a União Soviética vira o primeiro país comunista da história. Joseph Stalin toma o poder na metade dos anos 20, fazendo com que o Estado vire totalitarista de esquerda, e os países da Europa ali ficam meio que com medo de que aquilo se espalhe para eles, entendeu? Eles ficam meio no cagaço, né? Porque eles, não queriam que eu tomasse as riquezas dele, entendeu? E a Europa já não estava muito bem. Então, aí começam a surgir os movimentos nacionalistas, criando também estados totalitaristas de direita. Com isso, começa a ficar tudo doido. Sobre esses estados totalitaristas de esquerda e de direita, ambos falavam muito mal contra o capitalismo, né? Você vê, tipo, tem o nome, né? Os socialistas, né? Os bolcheviques, e os nacional-socialistas, né? Que eram os nazistas, né? Então, meio que você tem o pessoal lá do Stalin lá falando: não, vamos acabar com a burguesia, nós precisamos que nós organizemos uma revolução em prol da população, do proletário também, essas palavras doidas. Enquanto tava lá o tal do italianinho, o Mussolini, falando assim: não, nós precisamos de um bom Estado, a nação italiana, a fundadora do Império Romano, nós vamos conquistar as outras nações e vamos acabar com o poder da burguesia e vamos colocar, o próprio Hitler usava essa frase, né, o capitalismo de Estado, né, era, entre aspas, capitalismo de Estado, onde toda a economia seria, entre aspas, livre, só que o Estado poderia colocar a mão em qualquer coisa, em qualquer lugar e falar: não quero, pronto, entendeu? Então, ambos criticavam, de certa forma, esse livre mercado, essa liberdade de mercado, no sentido de que o Estado deve colocar a mão na economia dessa forma, né? É isso aí, mano. Mas agora imagina essa situação, tipo, de revolução nas ruas. Acho que não tiveram. Acho que tiveram tentativas de revolução. O povo tudo doido lá, querendo destruir tudo. E aí, esse tipo de situação é o terreno perfeito para político começar a tomar força. Principalmente Adolf Hitler começa a entrar nessa história agora. Adolfinho. Aí, é isso aí. Aí, na Itália, em 1922, Mussolini, chefe do partido fascista, se torna primeiro-ministro e acaba com a democracia na Itália. E ele mesmo se nomeava como De Duce, não sei como se pronuncia, não sei italiano. E isso aconteceu, tipo,
aconteceu uma coisa bem parecida na Alemanha, né? E com... eu esqueci de falar agora que eu tô lembrando. Com o Tratado de Versalhes, a Alemanha, ela era um império. Mas aí, o Tratado de Versalhes fez ela virar uma república. A República de Weimar. Aí a galera odiava isso. Tinha uma galera que ficava com sangue no zóio. Não queria nem a pau. Aí, o partido nazista começa a ganhar um poder ali no povo, sabe? No meio do povo ali, no meio da galera, fazendo umas palestras no bar, não sei. Em 1933, Hitler se torna chanceler. E um ano depois, o presidente alemão daquela época morre. Aí começa. Hitler se torna o Führer. Tá tudo doido, começando tudo a ficar doido agora. Mas aí, meu caro amigo, você me pergunta quem falta nessa grande doidura? Quem falta nessa grande doidura, meu amigo? O Japão. O Japão, Japa. O Japinha. Aí, o Japão ele era um império naquela época, né? Desde a metade do século XIX, eles ficavam meio que expandindo o seu território pelo Pacífico. E Hitler começa a ganhar poder no meio do povo com um discurso, dois tipos de discursos. O discurso racista, falando que a raça ariana era melhor que tudo, que queria destruir os judeus, que ia acabar com a raça judaica. E com outro discurso que era odiando o Tratado de Versalhes. Inclusive, foi desse discurso aí do Hitler aí, a favor dos arianos aí, que surgiu aquela cantora lá, né? A Ariana Grande, né? É sério? Foi mesmo? Não! Não. Nossa. Tô zoando. Então, minha cabeça deu um negócio agora que eu... Mas aí, o Japão e a Alemanha era praticamente igual. O Japão era tão racista quanto os alemães. Os japoneses queriam acabar com a raça coreana e com a raça chinesa, porque eles falavam que o Japão era menor, tipo, inferior a eles. Aí, em 1936, Adolf Hitler, ele rejeita publicamente o Tratado de Versalhes. E o que acontece? Nada! A França e a Inglaterra não faz bosta nenhuma. E, né, isso daí faz o Hitler se sentir um pouco poderoso, eu acho. Não, sabe o que eu acho? Que, tipo, a Inglaterra e a França literalmente deu um tratado como eu poderia dizer? Um tratado incumprível para a Alemanha. Falou assim, ó, Alemanha, você não vai ter exército mais de 100 mil, você não vai ter avião, você não vai ter submarino, você não vai ter nada, beleza? E você vai pagar para mim uma fortuna. Aí a Alemanha, beleza. Tipo, eu acho que a Alemanha e a França, a Inglaterra e a França já sabia que a Alemanha não ia cumprir esse tratado, e eles estavam pouco se lixando se ela não vai se cumprir mesmo. A gente tem um tratado só pra humilhar eles mesmo. Mas aí o Hitler não tava achando isso. O Hitler já achava pronta. O Hitler já tava... tratado, coisa nenhuma. Hitler era estrategista, mano. Ele planejava tudo do começo. Desde a hora que ele chegou ao poder, ele já tava tudo planejando tudo. Ele acreditava que a Alemanha só ia ser um país, tipo, grande, que nem a América e Estados Unidos, se acontecesse uma Segunda Guerra. E, falando da Primeira Guerra de novo, naquela época, mais ou menos depois que, aí, em 1966, a Alemanha sai da Organização das Nações, que é tipo uma pré-ONU que tinha na época lá, que eles criaram para não ter uma Segunda Guerra. Aí, o que o Hitler pensa
para poder meio que ajudar na economia do país. Ele fala, vou investir no exército, nas forças armadas. Mas ele não vai, tipo, de uma vez, tipo, investindo tudo de uma vez. Ele vai, tipo, na maciota. Só, vou fazer isso aqui, deixa isso aqui pra depois. Entendeu? Mas aí quando a economia já tava crescendo, se estabilizando, o país já tava ficando finalmente normal, meio que mais normal. De acordo com o próprio Hitler, ainda faltava uma coisa, que era chamado espaço vital. Também território, né? Mas para que a Alemanha precisava de território, né? A Alemanha precisava de território para minérios, plantações. Indo nessa linha de pensamento, explica porque as alianças com a Itália e o Japão queria expandir os seus territórios, sei lá. Em 1936, eles se aliaram com os italianos, Mussolini, e assinaram um tratado de anticomunismo. Aí, os japa e os nazi começam cagando pra tudo, começam a fazer muita bosta. O Japão, em 1931, vai lá e invade a China, em 1937, quer dizer, vai lá e invade a China e vai e conquista uma porrada de território. Lá é uma porrada de cidade, mata um monte de gente, é isso aí. O chinês é doido, o japonês é doido. Aí, em 1935, a Itália vai lá e invade a África. Foda-se, tipo, aí já tava começando a guerra de novo. Mas a Liga das Nações tava tipo, nem aí, deixa os caras quietos aí, né? Não quer uma segunda guerra. A Itália, que também fazia parte da Liga das Nações, sai da Liga das Nações. Aí a Itália e o Japão metem o louco lá, arregaça tudo. E o Hitler, né? Inteligente. O bigodudo. Não. Hitler sabia que a Inglaterra e a França não queriam guerra. Então, ele usou isso ao favor dele. Não fazendo, tipo, só fazendo pressão, sabe? Sente a pressão, neném. E desde 1935, a Alemanha recuperava alguns territórios ali na fronteira da França. E a França não faz nada. Porque os caras é cagado. Em 1938, Hitler anexa a Austrália ao seu território também. O cara anexou a Austrália de uma vez. Foi. Mas assim... Como assim? Mas assim, a Áustria, eles eram... Praticamente todo mundo era germânico, então... Não, mas foi a Áustria. Entendi, foi a Áustria, né? Eu entendi a Austrália. Não. Eu entendi a Austrália, eu pensei, como assim? Do nada o cara vai lá, me dá a Austrália. Foi a Áustria. A Áustria era cheia de alemão, germânico, né? Aí o povo... É tipo o que aconteceu com o Acre e o Brasil, né? Tipo, o Acre era da Bolívia, mas ela era cheia de brasileiro. Aí o Brasil falou, me dá. Aí a Bolívia deu o Acre. Aliás, deu não, vendeu, né? Pior que os caras foi super de boa lá, eles entraram com a tropa, né, marchando, os carros blindados, não precisaram matar ninguém, todo mundo ficou feliz pela Áustria ser da Alemanha, entendeu? Eles fizeram até uma votação lá entre eles e a maioria das pessoas queria ser da Alemanha. Eles não foi chegando assim, metendo bala. O governo tcheco, da Tchecoslováquia, não gosta muito e fala: meu comadre, nós vai te bater. Eles ameaçam resistência. Mas aí, pra não ter guerra, né? Ninguém queria ter guerra naquela época. Pra não ter guerra,
eles assinaram a Conferência de Munique. Eles basicamente deram os territórios lá pro Hitler. Aí o Hitler viu aquilo e pensou: é só apertar um pouquinho o cerco que eles peidam na mandioca. Aí, né, a Inglaterra, a França deram Sudetos pro Hitler ficar quieto lá no canto, fala: tama aqueceu, tama, fica quieto facho aí. Em 1932, Hitler quebra a promessa da Conferência de Munique e ninguém fez bosta nenhuma. Tava todo mundo da ressaca da Primeira Guerra, não fazia nada, não queria nenhuma guerra. Todo mundo brisado lá no canto deles. E o Hitler só falando: me dá. É isso aí. Mas aí, agora começa a guerra. Hitler tem a grande ideia de invadir um lugar chamado Danzig, na Polônia, que era controlado pela Liga das Nações. Já ouviu falar do corredor polonês? Não. Nunca viu aquele corredor polonês que você fica um monte de galera dos dois lados, aí você vai passando no meio e fica levando porrada a todo mundo? Não, isso aí não. Então, isso daí é o corredor polonês. E o estranho desse nome é porque tinha um lugar entre Alemanha e Polônia, bem ali no meio, que tava pronto pra levar a bala de todo mundo, entendeu? Como a Hitler queria invadir a Polônia, a Inglaterra falou assim: pode não, passa que você morre. Aí Hitler já cagou com a Conferência de Munique. Hitler não tava nem aí pra nada, ele não cumpria ordens. Hitler queria se vingar, né? Mas aí Hitler foi esperto. Ele pensou: para não ter que enfrentar a França, a Inglaterra e a Rússia de uma vez só, dos dois lados, Hitler foi lá e fez o Tratado de Não Agressão com Stalin. Eu lembro desse tratado. Bem conhecido. Naquela época todo mundo ficou tipo: ué, mas esses caras não eram pra ser tipo inimigo renomado? Mortal. Inimigo mortal. Aí, bom, Stalin fora do jogo. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. E aí, como consequência, Inglaterra e França declaram guerra. E aí o mundo, de novo, cai em guerra, só que dessa vez muito pior. Mas muito pior mesmo, porque dessa vez ia ter bombas atômicas, o Holocausto, que também foi uma coisa que matou muita gente. Mas é isso aí. O Tratado de Não Agressão também, ele envolvia a divisão de alguns países ali. Tipo, isso aqui é seu, isso aqui é meu. 1 pra você, 2 pra mim. 1 pra você, 4 pra mim. Mas aí, alguns dias depois, a União Soviética também invade a Polônia. Aí o país fica dividido no meio, os dois. Aí fica, mano, começa a ficar uma bagunça esse negócio aí. Aí a União Soviética vai pra Finlândia e lá, por incrível que pareça, a União Soviética não consegue dominar território e eles negociam uma trégua. E falam assim: não, toma um pedacinho e deixa nós em paz. Aí a União Soviética, beleza, também. Valeu, vocês a gente boa demais. Mas aí, começa... Deu um trocado pra sua ditadura. Começa agora, na Europa Ocidental, vários navios ingleses e franceses começam a travar o comércio marítimo da Alemanha e de alguns outros países. Aí, Hitler fica puto e solta seus navios e seus famosos submarinos U-boats, e aí começa a Guerra do Atlântico.
se você quiser falar sobre a Guerra do Atlântico aí, mas eu não quero muito me aprofundar nessas coisas. Ó, bora marcar um outro podcast então já, ó. Que é mais Segunda Guerra Mundial, então, se for aprofundar nessas outras coisas, vai ficar muito perdido. Em 1940, o mundo já estava em guerra, mas agora, Hitler não queria cometer mesmo erro que a Alemanha cometeu na Primeira Guerra. E aí, Hitler cria uma estratégia chamada Blitzkrieg. Também era conhecida como Guerra Relâmpago. A tática, ela basicamente consiste em tanques vão acompanhados de carro blindado e artilharia, começam um ataque fulminante num ponto só até abrir um buraco. São os tanques, a artilharia vem atrás dos tanques e os carros blindados, né? Os tanques passam derregaçando tudo e a artilharia vem matando todo mundo sem dó no final. E ainda vem a Luftwaffe. Sabe o que é a Luftwaffe? Não, diz aí. Força Aérea Alemã. Essa pronúncia saído muito estranho. É a Luftwaffe e solta, bombardeia um canto só até abrir um buraco. E aí eles vão fazendo isso, arregaçando tudo, bem rápido. O país inimigo não tinha tempo de nem pensar direito. Nossa, o que tá acontecendo? A gente já foi morto. É assim que morre todo mundo. Também tem É assim que bilhões de pessoas morrem, né? Basicamente. Também tem um filme muito, muito interessante chamado Talvi Sota, sem acento. Mas aí, ele é muito, muito bom. Um filme muito bom, retrata a Segunda Guerra direitinho. Mostra lá, quer ver aí? Sangue, tem muito sangue. Tá na minha lista já de filmes já. Tem muito sangue. Mas aí, 9 de abril, no finalzinho de 1940, eles invadem a Dinamarca e a Noruega. 10 de maio, eles invadem Bélgica, Orlando e Luxemburgo. Olha o tanto de território que eles conquistaram já, tão rápido. De uma vez. Hitler tava indo assim com tudo. Arregaçando tudo. Mas o que eles queriam de verdade era o grande troféu. A França. Eles queriam lá. Eles queriam baguete. O Hitler queria vingança, então a França era ponto de vingança, entendeu? Aí a Alemanha passou que não. Já viu aqueles. Como é que é o nome daqueles rolos de abrir massa? Sei lá, eu não posso bem ideia. Nossa, mano. Aqueles rolos de abrir massa, a Alemanha chega passando que nem um rolo, assim, ó, por cima da França. Pô, a situação da França ficou feia a partir do dia 10 de junho. Que aí a Itália oficialmente entra na guerra e invade a França também. E aí acaba, a França foi dominada. Em 14 de junho, as tropas alemãs marcham em Paris. E, pô, imagina no topo da Torre Eiffel a suástica nazista lá. Nossa! Aconteceu isso? Aconteceu, os caras subiram lá e colocaram a suástica nazista no topo da Torre Eiffel. Pô, isso é um pesadelo. Mas é isso aí. Tropas marchando em Paris. Pô, a França tinha ido embora rapidão. Mas aí o governo francês, né, teve que assinar sua rendição. E adivinha aonde? Aonde? Em Versalhes. Não. Não? Eles assinaram sua rendição no mesmo trem que a Alemanha foi obrigada a assinar na Primeira Guerra. Nossa! Os caras ficaram sabendo que aquilo era mais que pessoal pra Hitler. Mas aí,
tempinho depois começa a Batalha de Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha. Reino Unido. Grã-Bretanha ou Grã-Bretanha? Grã-Bretanha. Bretanha, beleza. Aí era caça, lutando contra bombardeios, tentando invadir o território inimigo. E aí o pau come nos céus. Aviões alemãos destruíram comboios, navios, fábricas, campos aéreos. E os caras não avançavam e nem ia pra trás, entendeu? Ficava travado ali na Grã-Bretanha. Aí, mesmo tomando bomba na cabeça, os ingleses conseguiram parar os alemães. Isso foi por três fatores, né? Três fatores. O primeiro deles eram os pilotos ingleses, que eram muito, muito bem treinados. Muito bem mesmo, os caras eram brabo. Fator 2. Lá, eles já tinham desenvolvido os radares, que conseguia ver quando estava vindo, quantos eram e a distância do território. E o fator 3, que foi a administração maravilhosa de Winston Churchill. Já ouviu falar de Winston Churchill? Já, o famoso gordinho que todo mundo ama. Mas aí começa a Guerra no Deserto. No final dos anos 40, no finalzinho. Foi a Itália que queria dominar o território africano, criar um novo Império Romano. Olha as ideias do Mussolini. Mussolini era meio doido. O Benito tinha essas maluquices aí. Eu acho que ele gostava de umas ervas diferenciadas. Mas é isso. Assim, acho que o Benito tava pique monarque aí. Só pra dar aquela referência. Mas aí, eles tentaram invadir o Egito, né, em dezembro, pra tentar pelo canal de Suez. Mas tomaram um pau e mais ou menos 40 mil italianos foram presos. Aí o Mussolini recua, né, vai embora. Mas aí ele tenta invadir a Grécia. Mas ele falou assim, a gente não consegue. Falou pro Hitler, né, que era aliado. A gente não consegue. Mas aí Hitler fala, beleza, ajudo vocês depois do inverno. Aí vem o Pacto Tripartite, que é constituído por algumas, meio que tipo, dois lados, entendeu? Tem o eixo, que era feito pela Alemanha, Itália, Japão e aliados. Só que a União Soviética não fazia parte. A União Soviética não era aliada mesmo com o Tratado de Não Agressão. Mesmo com o tratado ali, eles não faziam parte do eixo. E os aliados, que eram o Reino Unido, Estados Unidos e China, que tinha como objetivo combater o eixo. A França também era para fazer parte desses aliados, só que ela foi dominada pelos nazistas. Destruído pelos nazistas italianos. E os Estados Unidos também só chegou depois, né? Tipo, tava lá acontecendo a pancadaria toda, quando os Estados Unidos falou, vai dar merda isso aí, hein? Aí os Estados Unidos entrou, só aí, hein? Depois do inverno, a Alemanha vai lá e manda algumas tropas lá pra Itália, pra África. Os aliados também começam a atacar. Todo mundo começa a atacar na África. E aí a Africa Corps deram um pau nos aliados e foram recuando pro Egito. E aí chegou a hora do eixo resolver a questão. O país tinha que atravessar pela Bulgária. E isso se resolveu em março de 41. Dos búlgaros se tornaram aliados do eixo. Aí
ficaram liberados lá. Quando tava tudo pronto pra invasão, aí rolou uma merda enorme lá na Iugoslávia. Porque em 25 de março, a Iugoslávia assinou o pacto tripartite, tripartite também. Só que 2 dias depois rolou um golpe de Estado que derrotou o governo e fez que o golpe ajudasse os ingleses, que eram os aliados. E Hitler, puto, não gostou, foi lá e invadiu a Iugoslávia e a Grécia e dominou tudo em menos de um mês. Um mês, cara. Um mês. Bom, no meio dessas invasões, Hitler planejava ter invadir um troféu, meio que um troféu, um carinha não muito comum. Saca quem é? Quem é? É o tal do... É o tal do... não vou chutar nada aí, não, senão... Não sei. Em 22 de junho de 1941, Hitler dá início à Operação Barbarossa. Não sabe o objetivo da Operação Barbarossa? Não sei. Nossa, cara. Invadir a União Soviética. Ah, nossa, eu ia chutar a União Soviética, mas perdi a chance. Mas aí... E o Pacto de Não Agressão? Foda-se. Cagou. A União Soviética, mano, é gigante. Naquela época. Como eu disse antes, Hitler era analista. Então, todos os mínimos passos que Hitler deu desde o início da guerra foi calculando esse momento. Ele precisava primeiro invadir a Europa Ocidental com tudo e depois ir pra cima do carinha lá. Sacou? Saquei. Eu precisava combater um de cada vez. Ele quase conseguiu. Quase. A Rússia, né? Ela é um país muito frio. Ah, e o inverninho. Então. Aí começa... Eles tentam... Era basicamente 3 guerras ao mesmo tempo. Eles tinham que enfrentar os russos. Os russos tinham que enfrentar os alemães. E os dois tinham que enfrentar o frio, que chegava a menos de 35 graus naquela época. E isso era um grande problema, porque fazia com que as engrenagens das armas não atirassem e também travava os motores dos tanques. Então, era um problema gigante. Com o ataque aéreo lá na Inglaterra, lembra? O ataque aéreo na Inglaterra? Ainda estava acontecendo. Só que dessa vez, eles estavam começando a atacar civil. A Alemanha tentando dominar a galera aí da Rússia, tomaram um pau e a guerra praticamente acaba ali, porque os caras chegam com tudo, vai pra cima com tudo, né? Ali em Stalingrado, praticamente ali, os caras fazem o cerco de Stalingrado. Os alemães estavam começando a ficar cansados. E também Hitler estava vendo que os seus suprimentos de comida, essas coisas, estavam começando a acabar. O Stalin viu, ele estava pegando comida das fazendas. Stalin percebeu isso e falou para todos eles, antes de saírem de suas casas, queimar tudo. E aí os alemães exaustos, com fome, o exército soviético começou no cerco de Stalingrado, começou a fazer um ataque muito potente, fez com que os alemães recuassem muito. E aí os caras tomaram pau.
Tomaram o pau. Aí, né, os soviéticos começaram a avançar demais, faz com que os alemães tomem no botão. Mas a guerra ainda não acaba. O exército de Stalin avança e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Hitler. Ninguém sabe se ele ficou vivo ou se ele se matou lá dentro. Mas aí, eu já vi uma historinha ou outra na internet falando que Adolf Hitler veio pro sul do Brasil, morar numa cidadezinha aí do interior. Aquelas teorias das conspirações que os caras usam. Fala. E ele tinha o mesmo nome, tipo, ele só tinha Adolf e mais um outro nome lá que eu não lembro direito. Já bateu 1 hora aqui de negócio. Eu acho que já tá na hora de fazer. Aliás, bateu 1 hora do bruto, né? Eu não sei se vai bater 1 hora de editado. Vocês aí que tá vendo, me respondam aí se bateu ou não 1 hora. Tomara que tenha batido, né? Porque senão, sei lá, vai bater 59 minutos. Pô, igual o último podcast bateu 59 minutos. Ou 1 hora e 15, eu acho, bruto. E bateu só 59 minutos aí depois da edição, né? Então, pô, tomara que com a edição isso aqui dê pelo menos 1 hora. Mas ok. Muito obrigado a todos que assistiram. E eu estou terminando que agora, porque se a gente ainda nem terminou de falar da guerra, a gente só pulou direto pro fim e falou: a gente não sabe como é que o Hitler morreu e tal, teoria de conspiração e tal. Por que a gente fez essa pulada aí? Porque a gente vai fazer uma parte 2. Eu vi que o nosso Divaldo aqui, combinamos que vamos fazer uma parte 2. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram e falou, valeu, fui.